Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal CCM. Nesse vídeo dessa quarta-feira a gente vai falar sobre inspeção de motores elétricos. É meio que um complemento do vídeo da semana passada, que a gente falou de inspeção de painéis. Então vai ter a mesma pegada, vão ser coisas muito simples que qualquer um de nós pode fazer, qualquer eletricista principiante ou qualquer oficial de máquinas que não tenha vivência com eletricidade, ele também vai poder fazer. Mesmo aqueles mais antigos que trabalharam em outros departamentos do navio e acabaram não tendo possibilidade de trabalhar com eletricidade. Então dá para todo mundo. É um lance bem simples mesmo, tá bom? E a gente vai começar mostrando aqui um motor. Eu estou mostrando aqui um motor com uma imagem dele fechada e uma imagem dele aberta, só para a gente ter ideia dos componentes principais, aqueles que são passíveis da gente fazer a nossa inspeção visual ou a inspeção, vamos dizer assim, a inspeção básica, tá? Então a gente tem aqui a carcaça, tá? Essa carcaça azul aí que a gente está vendo é um componente importantíssimo de passível de inspeção. A gente está vendo o eixo desse motor, a gente está vendo a caixa de ligação. Eu mostrei essa caixa de ligação tanto fechada no lado esquerdo quanto aberta aqui do lado direito. A gente tem os componentes fundamentais do motor, que são o estator e o rotor. Esse motor aí a gente vai assumir que é um motor de indução trifásico de 440 ou 220, não importa muito, né? Mas é porque o que mais ocorre a bordo é o motor de indução trifásico. A gente tem os rolamentos, que eu falei que são os componentes mecânicos, né? É onde geralmente a gente tem ali o elemento de desgaste, tá certo? Então os rolamentos são elementos de atenção no motor elétrico. Eu botei a base. Por que eu coloquei a base como um componente? Porque a base é onde você vai apertar, é onde você vai afixar esse motor, tá bom? E é muito importante você manter essa fixação. Ali também te permite um alinhamento, então a base é muito importante. A gente não pode ignorar a base do motor e como a gente vai colocar esse motor na base, tá bom? Então, porque tem a ver com alinhamento e tem a ver com fixação, é importante a gente considerar a base como um elemento a ter uma atenção especial. E coloquei aqui a ventilação do motor elétrico. Essa ventilação do motor elétrico, ela garante a manutenção da temperatura normal de trabalho desse motor, tá bom? Porque um motor elétrico, seja ele qual for, se ele trabalhar por longos períodos numa temperatura acima da temperatura a qual ele foi especificado, a tendência é ele diminuir a vida útil dele na proporção de que a temperatura aumente. Quanto mais aumentar a temperatura, menor vai ser a vida útil dele, tá bom? Então essa ventilação, essa ventoinha, ela é um dos componentes que garantem a temperatura normal de trabalho dele, tá? Então ela é muito importante. Aqui eu botei duas imagens aqui de duas montagens de motor na aplicação, eu acho que mais comum a bordo, que é como acionamento de bomba. Então eu botei uma instalação horizontal e uma instalação vertical. A gente tem tanto uma quanto outra a bordo. Tem muitos motores elétricos em instalação de bombas. Tem essa de montagem horizontal, né? E essa de montagem vertical. A gente também tem diversas outras aplicações sem ser bomba. Eu botei só algumas, tá, pessoal? Só para dar exemplo de coisas comuns. Aqui tem um guincho, pode ser um molinete, um cabrestante, alguma coisa desse tipo. Pode ser um guincho no pau de carga. Aqui eu botei um motor elétrico aplicado em ventilação. A gente tem muita ventilação a bordo, pessoal. Bastante ventilação a bordo. E no caso da ventilação desse tipo, que é uma ventilação que pode ser uma ventilação de compartimento, uma ventilação de uma área qualquer, essa instalação, como ela aparece aí, com o motor por trás do ventilador, é uma instalação que, em geral, ela acaba causando uma sujeira maior no motor. Você tem mais respingo, você tem mais poeira, você tem pó de granel, você tem respingo de água do mar, de névoa de água do mar, de água salgada. E então é um motor que geralmente ele é muito sacrificado. Então a inspeção de motor de ventilação é uma inspeção particularmente importante. Tá? E aqui eu botei um purificador com um motor elétrico instalado com instalação horizontal, que é só para a gente exemplificar diversos equipamentos que a gente tem na praça de máquinas, que eles já trazem o motor instalado dele, às vezes até dentro de um pallet, dentro de um conjunto. Ah, mas é do equipamento. Sim, mas é um motor elétrico e ele precisa das mesmas atenções de todos os outros motores elétricos do navio. Então, nessa rodada, a gente falou em motor de bomba, a gente falou em motor de guincho geral, motor de ventilação em geral e motor de equipamentos em geral. E você pode ter mais um motor aqui, outro ali, de uma coisa ou outra, mas basicamente eles estão dentro desse grupo aqui que a gente colocou. E eu arrisco dizer que qualquer embarcação de apoio marítimo
ela tem de 50 motores para lá, pode ter 100 motores, 80 motores, pô, mas tem isso tudo? Tem motor pra caramba. E geralmente em aplicações fundamentais, tá legal? Bom, então aqui o início da inspeção, eu adotei o critério de começar falando em motor parado. O que é um motor parado? Você chegou lá para fazer uma inspeção do motor, você foi ver se aquele motor está bom, ou uma inspeção de rotina, ou uma inspeção direcionada. Por exemplo, tu embarcou, o chefe falou, fulano, tu é o eletricista, fulano, vai lá dar uma olhada nesse motor da bomba de água de baixa, que o chefe me passou o serviço, disse que teve problema, esse motor andou desarmando, dá uma inspeção geral lá e vê se você encontra alguma coisa. Então, por isso a gente pensa, o motor parado é o primeiro, é o início do trabalho, tá? É quando você chegou no motor, tá bom? Então essa é a ideia. Bom, esse motor você vai ver limpeza externa, tá? Limpeza externa é importante, o motor tem que ser mantido sempre limpo. Por quê? Porque se tiver algum respingo, algum salpico de água salgada, alguma ventilação jogando pó, fuligem em cima dele, você vai ver, tá? Tudo isso contribui para o desgaste prematuro do motor, contribui para a dificuldade de troca de calor do motor e também contribui, caso você esteja respingando água salgada ou óleo diesel, seja lá o que for, óleo lubrificante, então também são produtos, são líquidos, são produtos químicos, poeira, que vão diminuir a vida útil desse motor por alguma razão. Pintura externa do motor tem a ver com a limpeza, tá? O motor sempre bem pintadinho, ele vai permitir que você mantenha ele limpo, porque se ele estiver bem pintado, quando ele sujar você vai ver. E ao mesmo tempo, se porventura ele vier aquecer, geralmente ele amarela um pouco a pintura, né? Escurece um pouco a pintura e também você vai ver se é um motor que está aquecendo normalmente. Aí a pergunta que o pessoal sempre faz, eu posso pintar o motor? Pode pintar o motor. Tem algum problema em pintar o motor? Não tem problema em pintar o motor. Agora eu vou advertir você para o seguinte, o motor, quando ele vem do fabricante, ele já vem pintado com uma tinta apropriada para ele, por uma forma de pintura apropriada para ele e uma camada de tinta também adequada para ele. E o que vai acontecer se toda semana mas todo embarque você for lá e der uma mão de tinta nesse motor? Ah, vou pintar o motor, adoro pintar o motor, pinto o motor fica lindo. Só que cada vez que você pintar, você adiciona uma camada de tinta nesse motor. Aí o que você está fazendo com esse motor? Você está aumentando a espessura da tinta e está diminuindo a troca de calor desse motor. E no que você diminuir a troca de calor desse motor, você vai fazer com que esse motor comece a trabalhar cada vez com uma temperatura mais alta do que aquela que ele foi especificado. E motor elétrico trabalhando mais quente do que ele deveria, ele vai diminuir a vida útil dele. Tá? Então, se você vai pintar motor, você fique sabendo que quanto mais você pintar, sem tirar a camada de baixo, maior você aumenta a espessura da tinta e piora a qualidade de troca de calor desse motor. Portanto, pintar só quando for necessário. Se você tiver a possibilidade de tirar a tinta de baixo ou pintar com uma pistola de tal maneira que você não aumente muito a espessura da tinta, é bom. Tá? Mas o ideal é que você preserve a tinta original dele. Se você mantiver ele sempre limpo, normalmente você vai conseguir manter a pintura original dele. Detalhe, se for pintar o motor, não pinte a plaqueta, tá? Não pinte a plaqueta, porque é muito comum você chegar a bordo, você vai ver a identificação na plaqueta, você não consegue ver nada porque o cara pintou a plaqueta. Então não pinte a plaqueta, é proibido pintar a plaqueta. Eixo acoplado rodando livre. Eu botei isso aí, cara. Você vai levar a mão no eixo, vai dar uma girada nele se você tiver acesso no eixo, tá? Por que você vai ver? Você vai ver se esse motor está solto. Aí você geralmente, quando você faz isso, você não só testa o motor, como o equipamento que está acoplado. Tá bom? Como é que eu sei se o motor está pesado ou está leve? Depende, se você sempre está mexendo nesse motor, você vai perceber. E se tiver algum arrastamento na bomba, por exemplo, na ventilação, encostando em algum lugar, quando você roda esse motor, esse eixo não está rodando livre, você já tem uma suspeita de que tem um problema, tanto no equipamento ou no próprio motor. Tá bom? E aí você vai desacoplar para definir se o problema está na parte do motor ou se está na parte do equipamento. Tá? E já que a gente falou de acoplamento, uma inspeção visual no acoplamento é sempre bem-vinda. Tá bom? Esse acoplamento, tem diversos tipos de acoplamento a bordo, muitos tipos, mas assim, eu acho que o mais comum é o acoplamento tipo acoplamento elástico, tá? Com um elemento elástico Rotex, de borracha, de teflon ou de um material sintético qualquer. E esse material, em geral, ele sofre desgaste, ressecamento com o uso e ele vai desprendendo material, fragmento de material do acoplamento elástico. Então, você inspecionar esse rolamento,
esse acoplamento, você vai ver se tem algum desgaste do elemento elástico que pode estar indicando que existe algum problema ou até um próprio desgaste natural. E aí você precisa substituir esse elemento elástico. Tá? Sempre atenção para o alinhamento do motor. Tá? O alinhamento do motor é muito importante. Se você for mexer em acoplamento, você precisa, se você não souber fazer, precisa que alguém, um mecânico, alguém que saiba fazer alinhamento de motor, é muito importante, muitíssimo importante, tá bom? Bom, eu coloquei estado geral do acoplamento, foi o que eu acabei de falar agora, né? Acoplamento rodando livre e o estado geral do acoplamento. Coloquei aqui fixação do motor e do equipamento. Essa fixação do motor, o motor geralmente está num suporte e o equipamento também está no suporte. Então, quando o cara montou esse motor, trocou o acoplamento, elemento elástico, alinhou esse motor, ele fixou esse motor e equipamento. Se esse motor não estiver bem afixado, ele além de vibrar durante a operação, ele vai perder o alinhamento. E aí, se ele perder o alinhamento, você vai ter desgaste prematuro, tanto no teu motor, nos teus rolamentos, quanto no equipamento que está sendo movido. Tá bom? Então, fixação do motor na base e do equipamento na base, quando tiver, é fundamental. É uma inspeção visual que dá para você fazer. Tá bom? Fixação e vedação da caixa de ligação. Isso é muito importante. A caixa de ligação tem que estar bem afixada na carcaça do motor e ela precisa estar bem vedada. Onde acontece a vedação da caixa de ligação? Acontece na tampa e acontece nos dois furos onde entram os cabos de alimentação. Então, nos furos do cabo de alimentação, você tem que ter o teu prensa-cabo ali, ou o teu MCT, seja lá o que for, dependendo do tamanho desse motor, e ali precisa estar vedando, tá? Então, você não pode correr o risco de ter uma quebra de estanqueidade do motor ali, e nem você ter um risco de um desgaste no isolamento do cabo, que pode causar um curto-circuito e às vezes até um acidente. Então, caixa de ligação totalmente estanque, item de classe do motor, tá legal? Então, estanque na passagem dos cabos e estanque na tampa. Aquela caixa de ligação com um parafuso só e os outros três perderam, que o cara só solta um, vira a tampa e joga ali toda solta, não pode, tá? A caixa de ligação bem afixada e bem vedada, tanto na tampa quanto na entrada dos cabos. Isso é importante pra caramba, tá? Estado geral do painel de comando. Estado geral do painel de comando a gente falou 15 minutos semana passada, tá? Não preciso nem me prender nisso. Agora você já fez todas as inspeções com o motor parado, agora você vai partir esse motor para fazer as inspeções com o motor em funcionamento. Tá? Se você é um eletricista e não sabe fazer a manobra, pede para alguém fazer a manobra do equipamento para você, e aí na hora que o cara for fazer a manobra você vai partir o motor. Quando você vai partir esse motor, a primeira coisa que você vai observar é ruído anormal, se você encontrar algum ruído anormal. Tá? A segunda coisa que você vai verificar é vibração anormal. E a terceira coisa que você vai verificar é temperatura anormal. Aí você vai me perguntar, o que é um ruído anormal? O que é uma vibração anormal? O que é uma temperatura anormal? Eu vou dizer para você, se você sempre fizer inspeção, você vai saber como é o ruído e a vibração normais, e aí quando tiver anormal você vai perceber, tá? Mas em geral, qualquer tripulante da seção de máquinas, quando circula na praça de máquinas, você percebe um ruído anormal, tanto em motor quanto redutor, equipamentos em geral, você consegue perceber ruído anormal, não é difícil de perceber. Mas se você não tem vivência, com o tempo você vai pegar, tá legal? E a vibração anormal, geralmente você detecta colocando a mão no equipamento, você detecta uma vibração anormal se esse motor você vem verificando ele com frequência, tá bom? E não é normal o motor com vibração, não é normal, tá bom? A não ser que esse motor foi instalado assim, e é um caso particular, mas não é normal a vibração em motor elétrico. Temperatura normal. O motor ele é especificado para uma faixa de temperatura. Se ele trabalhar numa temperatura acima dessa temperatura, a tendência é que a vida útil dele diminua. Por quê? Porque ele vai degradando o isolamento dele dentro do estator e à medida que ele degrada esse isolamento, ele vai se aproximando de uma queima, tá legal? E de uma queda de rendimento também. Então a temperatura normal é importante. Ou você mede lá com um termômetro de qualquer natureza, ou você coloca a mão. Em geral, pela prática, tá? Eu não vou cravar uma temperatura aqui, mas em geral você consegue apoiar a tua mão no motor elétrico funcionando. Então, a não ser que seja uma aplicação especial, num local completamente diferente, mas as aplicações normais você consegue palpar um motor, tá, na mão. Tá legal?
Estado geral da ventilação do motor. Essa aqui é aquela ventoinha que a gente mostrou lá atrás. Essa ventoinha tem que estar íntegra e bem afixada na ponta do eixo. Tá? Se ela estiver quebrada, a palheta quebrada, tira, bota outra, porque ela já não está ventilando o que foi projetada para ventilar e esse motor vai trabalhar mais quente do que deveria. E se trabalhar mais quente, a vida útil dele vai diminuir. Tá bom? Então, se você meteu uma chave de fenda ali para rodar, tentou rodar com a mão e quebrou a palheta, pô, cara, pede outra e troca. Tá legal? Não deixa com ventilação de motor quebrado, porque ela é especificada para aquele motor, para aquela temperatura, tá bom? Valor da corrente elétrica do motor. Qual o valor da corrente elétrica do motor? É o valor que está escrito na plaqueta de identificação do motor, que você não pintou, tá bom? Então, quando você olhar lá a corrente do motor, corrente nominal desse motor, você sabe que a corrente máxima que esse motor vai atingir é essa que está ali, a não ser na partida, lógico, mas a corrente máxima de operação desse motor é aquela que está na plaqueta. Ah, mas ele está menos. Não tem problema, ele está menos porque provavelmente ele não está com plena carga, a bomba está com vazão reduzida, o produto que ele está bombeando ou transportando é um produto com viscosidade menor do que o que ele está especificado. Então a corrente nominal para baixo, em geral, está legal. Agora a corrente nominal para cima não tem nada que se explique, você está com uma corrente, você mediu uma corrente acima daquela que está especificada. Tá bom? Então já é um sinal de alerta bem importante. Como que eu meço a corrente desse motor? Se tem um amperímetro na porta, você pode usar esse amperímetro? Pode. Só tem um detalhe, o amperímetro na porta do painel de comando, geralmente ele mede só uma fase. Ele é só para te dar uma noção da carga do equipamento. Tá legal? Mas se você for fazer uma inspeção um pouco mais rigorosa, você vai precisar de um alicate amperímetro e vai medir a corrente em cada fase. Elas têm que estar ali mais ou menos próximas, com uma defasagem pequenininha, 2, 3, 5%, e elas têm que estar dentro da faixa de corrente nominal que está escrito na plaqueta. Tá legal? Então a medida da corrente, facílimo, tá? Alicate amperímetro, ou então no indicador do painel. Mas o indicador do painel, como eu falei com vocês, em geral, ele só mede uma fase. Tá bom? Medida de resistência de isolamento. Esse aqui eu botei em vermelho, tá, galera? Que essa talvez seja a inspeção, eu não digo que mais importante, mas é aquela que vê o motor de forma mais profunda, ele te dá uma ideia de como está o isolamento das bobinas desse motor, tá certo? Das bobinas do estator desse motor, e ela tem tudo a ver com a vida útil desse motor, tá bom? Então a medida de resistência de isolamento é muito importante, e mais importante do que o valor em si que você vai encontrar na Risol, na resistência de isolamento, é que ele tenha um histórico, né, dessas medidas de resistência de isolamento. Porque tem motor que ele trabalha com um histórico de 1 mega direto, tem outro que trabalha com 700K direto, tem outro que é infinito direto. Então você vai acompanhando isso. O valor isoladamente, ele te diz alguma coisa, mas não te diz tudo. E a comparação da resistência de isolamento ao longo dos anos é que vão te dar uma ideia melhor de como está sendo o desgaste e a perda de isolamento desse motor. E sempre lembrando que isso vai acontecer mais rápido, tanto quanto você não fizer os procedimentos anteriores. Portanto, se você não fizer os procedimentos anteriores nunca, jamais, a tendência é que o isolamento vá perdendo e esse motor dure muito menos do que ele está especificado para durar. Tá bom? Em relação a motores grandes, motores de propulsão, eu recomendo que isso que a gente falou aqui também serve para lá, mas pela importância deles, pelo tamanho, pela corrente altíssima que eles costumam trabalhar, motores de Ball, motores de Stirling, motores de azimutal, esses motores é importante que você, se você é um principiante, você faz a tua inspeção, mas chama alguém mais experiente para ver com você, às vezes até você precisa de um apoio do fabricante, do representante, às vezes você precisa fazer uma análise de vibração, porque são motores caríssimos, de uma importância muito grande, trabalham com correntes muito altas. Então são motores que às vezes até são refrigerados a água, então são motores que precisam de fato de uma atenção especial. Ali não dá para ser um trainee, ali já precisa ser um eletricista com mais experiência, um oficial de máquinas com maior vivência com equipamentos elétricos e principalmente com motores. Bom, praticamente a gente falou de tudo que eu lembrei hoje de falar, pode ser que eu tenha esquecido de alguma coisa, se eu esqueci, você notou a falta de alguma coisa importante, escreve aí. Tá legal? Que é bom, que ajuda, agrega. Aqui eu estou mostrando a imagem do motor completa, né, com os componentes que a gente falou. Aqui eu estou mostrando 2 motores com aplicação horizontal e vertical para acionamento de bomba. E basicamente era o que eu tinha para falar para vocês.
Tá legal, pessoal? Então, mais uma vez, obrigado pela presença de todos. A gente se encontra aqui na CCM e boas águas, galera.